Que bela manhã para bater um papinho sobre o Enem. A física começar a falar na questão 63. Então vamos lá, vamos começar a nossa diversão. Que bela manhã para aprender física. Vou postar aqui para me infartar. Meus queridos, vai ter de tudo, né? Vai ter questão bonita aí, questão que ensina física de verdade, e vai ter questão que vai querer só ver se a gente está ligado, né? Mesmo sem muita física, vai ter questão que é difícil, mesmo sem ser uma questão de física, é difícil. Então olha só, e claro, né? As últimas estão melhorando, porque houve uma época do Enem que era muito, as questões eram muito básicas, né? E para quem quer ficar bom em física, quer ser mais técnico em física, o bacana é que tem questões chatas para resolver mesmo. Então olha lá, a lei da gravitação universal de Isaac Newton estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. Ela é representada pela expressão, quando te falei da lei de atração e repulsão entre cargas elétricas, né? Eu acabei comentando essa lei com vocês. Onde M1 e M2 correspondem às massas dos corpos, D é a distância entre eles, G é a constante universal da gravitação e F é a força que um corpo exerce sobre o outro. O esquema representa a trajetória circular de 5 satélites de mesma massa orbitando a Terra. Então tu vê, né, tem ali o planeta Terra e ele colocou satélites. Então o satélite é o que orbita mais próximo da Terra, o satélite D orbita um pouquinho mais distante, e a sensação que eu tenho pela distância entre as linhas é que vai aumentando sempre na mesma proporção. Então se daqui a aqui era X, daqui até aqui também é X, daqui até aqui também é X, e assim por diante. Qual gráfico expressa as intensidades das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo? Pô, peraí, cara, se a trajetória é circular, então a distância não está mudando com o passar do tempo. As massas são constantes. Então a primeira coisa que eu tenho que sacar é que se eu for fazer o gráfico da força com o passar do tempo, a força tem que ser constante. Não pode ir aumentando, nem diminuindo. Então tu vê, o gráfico C, D e E foi para as cucuias já. Só sobrou A e B, que representam força constante. Só que a força vai ser maior quando a distância for menor. Então tu vê, é o satélite E que vai receber a maior força. Por isso que o gráfico correto é aquele em que o E recebe a maior força e que o A recebe a menor força. Certo? Tudo bem para vocês? Aumentando a distância, menor é a força e vice-versa? A força é inversamente proporcional à distância. Não, o tempo eu falei antes, eu vou repetir a do tempo. Como é que eu sabia que desde o começo o tempo era constante? Porque eu olhei para a fórmula e vi que a constante da gravitação universal é uma constante, então não muda. Ele falou que cada satélite tinha uma certa massa, então não mudou com o passar do tempo. E a Terra tem a massa dela que é constante. E a distância do satélite até a Terra se mantinha constante, já que ele andava numa curva. Então, olhando para a fórmula da força, eu percebi que a força vai ser uma constante. Por isso que é uma linha reta. E por isso que eu já desprezei essas curvas que estão crescendo. Então, eu fiquei só entre A e B. Já tinha, cara, só de pensar eu já fiquei entre A e B. Porque não tinha por que a força se alterar com o passar do tempo. Ele falou que a força depende da massa, da distância e da gravitação universal. A massa é constante, a distância é constante e a constante é constante. Então a força ficou constante. Então eu só tive que observar que os caras que estavam mais próximos, distância menor, receberiam uma força maior. Beleza? Tu vê, essa questão ela não é uma questão assim, bicho. É a boca. Para a questão ficar ninja, sabe o que deveria ter a questão? Deveria ter 2 gráficos parecidos com B. Um com as distâncias
mantidas constantes. E, D, C, B e A. E o outro de acordo com o que está ali, ó. Aí sim ia ser legal. Como é que eu ia decidir? Como é que é a explicação para eu decidir entre esse gráfico que eu acabei de produzir, que seria a letra F, e a letra A? A letra A não, né? A letra B, que foi a que a gente assinalou. Por que que esse gráfico está errado e o da letra B está correto? Porque a distância é ao quadrado. Ou seja, a distância dobrando aqui, ó, tem que cair 4 vezes, né? Do sujeito D, E para o sujeito E, tem que cair 4 vezes, então fica 4 vezes menor se a distância dobrou. Certo? E tu vê, nem isso ele respeitou adequadamente, ou respeitou. Não caiu a quarta parte, e a distância dobrou. Então até o gráfico B está incorreto. Se o cara vai botar física na ponta do lápis, né? Poderíamos, se fosse uma questão discursiva, poderíamos ainda fazer um comentário. Olha, se formos analisar a lei, já que sabemos que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, o gráfico não está representado corretamente. Pois de E para D a distância dobrou, a força deveria cair a quarta parte, e não caiu. Então tu vê, cara, tu vê como o Enem, se a gente for meter o dedo na ferida, infecciona, né? Tu vê, ó, a curva B não é uma representação verossímil das forças atuando no cara com o passar do tempo. O gabarito único, né, que pode, não estão assim, ó, eu não estou discutindo o gabarito, estou discutindo a qualidade da física da questão. É bem a pouco a qualidade da física dessa questão. É importante tu saber disso. É importante tu saber disso. Vamos lá, vai melhorar, vai melhorar. Então isso está errado. O gráfico B é menos pior, mas ainda está errado. Vamos para a próxima, sem mágoas. Página 16 do exercício 64. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de um outro reservatório que se encontra a 25 graus Celsius. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal? Essa é boa que ela exige uma física um pouquinho melhor já, né? Nós treinamos esse tipo de coisa aí. Pega a água quente, pega a água fria e aplica o que macete nelas. Que macete na água quente, que macete na água fria. O calor perdido pela água quente vai ser a massa de água quente, o Czinho da água, 1, e a variação de temperatura da água quente. Ele falou que o banho ideal é 30 e a água quente estava inicialmente a 70. O calor perdido pela água quente poderia ser representado por menos 40 massa de água quente. Água fria. O calor recebido pela água fria eu não sei. Massa de água fria, o Czinho da água tu já conhece, é 1. A temperatura final para um bom banho, de acordo com o enunciado, é 30 graus. E a temperatura inicial da água fria é 25. Então nós temos 5 mF. É a expressão que me permite calcular a quantidade de calor recebida pela água fria. Depois dos quimacetes, princípio da troca de calor. Calor recebido mais calor perdido igual a 0. Quem está recebendo é a água fria, que vai receber 5 mF, massa de água fria. Quem está perdendo é a água quente, que vai perder menos 40 mQ, massa de água quente. Somando 40 mQ em ambos os lados, ou menos passa mais. Ele queria a razão entre quem e quem, deixa eu ver. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria? Então ele quer o MQ sobre o MF. Vou pegar o MF que está multiplicando, vou passar dividindo, vou pegar o 40 que está multiplicando, vou passar dividindo. Na verdade, de verdadeira, dividir ambos os lados por 40 e dividir ambos os lados por MF. Então a massa de água quente sobre a massa de água fria deu
oitavo ou 0,125. 1 oitavo. 0,125. Letra B. Essa é boa. Essa é boa porque é uma questão clássica de física, né? O aluno que não é técnico, por mais que ele tenha bom senso, por mais que ele manje de matemática, se ele não manja de física, ele não mata essa questão. Então é uma questão boa. Essa aí eu voto a favor dela. A outra era a questão bonitinha, tá? Desculpa o elaborador da questão ficou ofendido, né? Mas era bonitinha a questão, mas é que se o cara for meter o dedo ali, tinha um erro importante a ser discutido. Questão 65, dele Enem, uhul! Essa é bonita no Enem também, é outra questãozinha que deu trabalho aí pra gurizada que não estudou radiação do corpo negro. Em um experimento foram utilizadas 2 garrafas PET, uma pintada de branco e a outra pintada de preto, acopladas cada uma a um termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas foi mantida acesa durante alguns minutos uma lâmpada incandescente. Em seguida a lâmpada foi desligada. Durante o experimento foram monitoradas as temperaturas das garrafas. A. Enquanto a lâmpada permaneceu acesa. E B. Após a lâmpada ser desligada e atingirem o equilíbrio térmico com o ambiente. A taxa de variação de temperatura da garrafa preta, em comparação à branca, durante todo o experimento foi... Pô, peraí, cara. Nós vimos que um corpo escuro, ele absorve mais radiação do que um corpo claro, concorda comigo? Logo, o que nós temos que esperar das garrafas durante o aquecimento, enquanto a lâmpada brilha? Nós temos que esperar que a garrafa pintada de preto aqueça mais rápido do que a garrafa pintada de branco. Essa parte, dificilmente a galera se confundia. Então, maior no aquecimento, a taxa de variação da temperatura é maior no aquecimento para a garrafa preta, sem dúvida. E no resfriamento, meus amigos? Quando a lâmpada for desligada, essa aqui vai resfriar mais rápido, por quê? Porque os corpos negros emitem mais radiação do que os corpos brancos, certo? Nós vimos isso, acredito eu, quando eu te comentei da radiação do corpo negro, né? O fluxo de calor irradiado é a constante de Stefan Boltzmann multiplicado pela temperatura elevada à quarta. Isso é a radiação do corpo negro, né? Os corpos cinzentos, que são os corpos que não são negros. E corpo negro não é o corpo que está pintado de negro, não se esqueçam, tá, gente? Corpo negro é um corpo ideal na física, que só existe na cabeça dos físicos e matemáticos. É o corpo que absorve toda a radiação que o atinge e é o melhor emissor de radiação eletromagnética. Então, na verdade, o corpo negro vai sofrer a maior variação de temperatura, tanto quando a lâmpada estiver acesa no aquecimento, quanto no resfriamento. Show de bola! Sabendo disso é que o criador do Ford T, né, o primeiro carro produzido em série no mundo, ele escolheu a cor preta para os Ford T justamente para que eles secassem mais rápido. Muito bom. Maior no aquecimento e maior no resfriamento, letra E. Então o aluno, para poder matar essa questão, ele tinha que saber da radiação do corpo negro. Ele tinha que lembrar que os corpos escuros absorvem mais, mas também emitem mais. Então uma questãozinha que para quem estava bem instruído, ficava fácil de matar a questão. Mas eu lembro que quando resolveram esse, né, no ano retrasado, os alunos reclamaram bastante logo após a prova dessa questão aí, vieram reclamar. Aí eu lembrei a eles que a gente já tinha estudado essa parte. 66. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local de entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes e velocidades
vale 60 km, a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Para ficar puto da cara com questão dessa. Essa questão é para ficar puto, cara, que é competitivo, ele fica chateado que ele pensa, meu Deus, qualquer um vai acertar essa questão. Por isso que tu tens que torcer para que o Enem seja o mais difícil possível esse ano, certo? Porque tu é uma exceção, tu estás no lugar que é uma exceção, então tens que torcer para que o nível seja por cima e não por baixo. A velocidade era 80 no primeiro trecho, a distância era 80. Ó pai, qual será o tempo? Pela madrugada. Isso é para ficar puto. Ó, vai demorar 1 hora para o primeiro trecho. Depois, ah meu Deus, agora ferrou, porque a velocidade é 120 e a distância é 60. Isso aí, acredito eu, né, para selecionar o cara que está com um problema grave no cérebro. Então, pô, o cara está mal das pernas, não está sabendo nada de nada, e o cara faz essa questão para ver, pô, esse cara não sabe nada de física, vamos, né, precisamos melhorar a física no país, deve ser para isso, para medir a capacidade de resolução da questão da galera. 1,5, 1h30, meu Deus, que não cai esse tipo de questão, né, porque aí nivela por baixo. Acredito eu que todo aluno que vai fazer medicina no país acertaria essa questão, por isso que não adianta ela estar ali para nós. Muito bem. Questão 67, há de melhorar. Falava o seguinte, a questão 67. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre 2 estações. A locomotiva parte do repouso em aceleração constante por 1/3 do tempo do percurso, mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar. Qual é o gráfico da posição versus tempo? Posição está no eixo vertical versus tempo no eixo horizontal, que representa o movimento do trem, desse trem. Tudo bem, questãozinha razoável. Para representar a posição com o passar do tempo, nós vimos em cinemática a equação horária da posição. Se ele falou que a velocidade é constante em um determinado, né, num 1/3 do trajeto, eu sei então que no terço em que a velocidade é constante, a posição muda linearmente, porque a aceleração sendo 0, sobra só essa equaçãozinha aqui, ó, que é a equação de uma reta. Então eu sei que vai ser uma reta crescente na parte em que a velocidade é constante. Com isso nós já ficamos entre a letra B e a letra C. A, D e E já morreu. Já tem 50% de chance de acertar, se chutar. Se ele falou que tinha aceleração, a velocidade era 0 no começo, né? Podemos dizer que a posição é 0. A aceleração positiva, então, a concavidade ficaria voltada para cima, mas eu tenho que partir da velocidade 0, por isso que se espera um gráfico assim, ó, para a primeira parte. A velocidade aumentando gradativamente. Mas se depois eu quero desacelerar para poder parar, desacelerar, a aceleração é negativa. O gráfico desta coisa fica assim, né? Então eu tenho que pegar algo como essa primeira metade da parábola. Então um gráfico que lembra o que a gente acabou de fazer, é a C, né? A B ali, o problema da B
aumentando, né, na parte final, você está aumentando, vou largar as pessoas na estação, aí acelera. Não faz sentido, né? Desculpa. Então, de fato, é a letra C, o gráfico que lembra o que a gente acabou de fazer. Galera, qualquer problema com o gabarito, vocês me avisem, tá? Eu lembro de questão do Enem que eu não concordava com o gabarito, mas nem que a vaca tussa. Beleza? Começando a aquecer já. Vamos para 68, há de melhorar. 68. Vamos ver o que falava essa bela questão. A característica que permite identificar um planeta no céu é o seu movimento relativo às estrelas fixas. Se observarmos a posição de um planeta por vários dias, verificaremos que sua posição em relação às estrelas fixas se modifica regularmente. A figura destaca o movimento de Marte observado em intervalos de 10 dias registrados na Terra. Tu vê que viagem, o cara estava olhando Marte, ai que bonito Marte, ai que bonito Marte, ai que bonito Marte, ai que bonito Marte, e assim vai. E de repente Marte começa a voltar nos céus e depois avança de novo. E aí ele pergunta, né, meu Deus do céu, o que está acontecendo com Marte para ele fazer esse desenho bizarro nos céus? Qual a causa da forma da trajetória do planeta Marte registrado na figura? Vamos analisar a B, a C, a D e a E primeiro para a nossa diversão. Letra B. A presença de outras estrelas faz com que sua trajetória seja desviada por meio da atração gravitacional. Isso é muito divertido, por quê? Porque a estrela mais próxima de Marte é o nosso Sol, que está a 8 minutos luz, certo? Aproximadamente, né? Um pouco mais, né? Certo? 8 minutos luz da Terra, beleza? A luz do Sol demora 8 minutos para atingir a Terra. Depois do nosso Sol, qual é a estrela mais próxima da Terra? A Próxima Centauri. Nome justo, né? Próxima Centauri, por ser a mais próxima. Ela está a 4,3 anos-luz da Terra. Sim, depois do Sol, a estrela mais próxima da gente está a 4 anos-luz. Quer dizer que a luz demora 4 anos para sair dela e chegar até os nossos olhos aqui na Terra. Sim, a luz mais jovem que tu vê no céu, sem ser dos planetas, já estava há 4 anos vagando pelo vácuo do espaço para bater nos teus olhos aqui na Terra. O que eu estou querendo te dizer com essa informação é que nós estamos isolados das outras estrelas. Marte não vai se influenciar com a atração gravitacional da Próxima Centauri que está lá na puta que pariu, comparado com o Sol. Então é um grande delírio esse item B. Letra C. A órbita de Marte em torno do Sol possui uma forma elíptica mais acentuada que a dos demais planetas. Todos têm uma órbita elíptica. A de Marte não é mais acentuada, a de Mercúrio era para ser mais acentuada por estar mais próximo. E mesmo assim, por que eu estou vendo essa elipse aqui da Terra? Se a Terra também está girando junto com o Sol, está orbitando o Sol junto com Marte. Então como é que eu vejo a elipse, certo, do Marte? Olha lá o Marte girando em elipse. Outra, por que então Ptolomeu e Copérnico não perceberam essa elipse? Ela é tão visível assim, a olho nu no céu. Né? Então tu vê como, com um contexto histórico, tu vê que não tem nada a ver com a vida essa explicação C. Nada a ver com a vida. A atração gravitacional entre Terra e Marte faz com que este planeta apresente uma órbita irregular em torno do Sol. Porra! Né? Não lembro dessa história da Terra perturbando a órbita de Marte, como a Terra é poderosa, né? Também nada a ver com a vida. Letra E. A proximidade de Marte com Júpiter... Ah não, agora pesou, né? Em algumas épocas do ano, faz com que a atração gravitacional de Júpiter interfira nesse movimento e ele dá uma pirueta no céu. Do nada, assim. Totalmente fora da casinha. A única razoável e aceitável, vamos ver. A velocidade orbital da Terra faz com que a maior velocidade orbital da Terra faz com que em
aí tem aqui Vênus, aí tem aqui Terra, e aí ali vai Marte. Então, pô, dependendo da situação, Terra pode passar na frente de Marte, enquanto ambos circulam. E na hora que a Terra passar na frente de Marte, Marte vai aparentar dar uma recuada, para depois voltar a avançar nos céus. Só por isso. Muito bem. Então, né, esse cara vai com bom senso ali eliminando as outras, mesmo não tendo grandes conhecimentos de gravitação universal, dava para matar essa questão 68. Vamos para 69. Esse take não fica infinito, né? Só de igual a 63 a cada 5 questões.